Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula do curso básico de Direito Tributário. Eu sou o professor Ricardo Malta e você vai agora comigo nesta jornada. Vamos estudar tributos em espécie. Lembrando que na primeira aula nós vimos a definição de tributo. Na segunda aula nós vimos a competência tributária. E agora vamos avançar para uma temática muito importante que são as espécies de tributos. Temática essa que é muito cobrada em exame da ordem, concurso público. E claro, você que vai advogar em direito tributário tem que dominar essa temática. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou repartir essa temática em alguns encontros, tá bom? Esse primeiro encontro eu vou abordar com vocês apenas o empréstimo compulsório. Nós vamos estudar o empréstimo compulsório e ao final, inclusive, vamos responder a uma questão do exame da OAB. Tudo bem? Então vamos nessa. Então vamos lá. Vocês viram na aula número 1 a definição de tributo. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, tributo é um gênero que comporta 5 espécies. Nós temos 5 tipos de tributos. São eles: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Você percebe, inclusive, na mídia, pessoas que confundem as espécies tributárias. É muito comum a mídia falar que tal produto está sendo taxado, quando na verdade o que está sendo cobrado é o imposto. Muitas vezes você escuta, por exemplo, a mídia falar de imposto sindical, quando na realidade é uma contribuição sindical, e assim por diante. Então a mídia confunde as espécies tributárias, mas você não irá confundir. Então eu quero que você saiba que nós, no Brasil, adotamos a teoria pentapartida. Por que pentapartida? Porque são 5 tipos, 5 espécies de tributos. Nesse nosso encontro, você sabe, nós vamos abordar o empréstimo compulsório. Então, o tratamento para cada um desses tributos, o tratamento é diferente. Perfeito? Então vamos avançar. De imediato, é importante que você saiba que nós vamos encontrar na Constituição Federal o empréstimo compulsório no artigo 148. Anota aí, artigo 148. E no Código Tributário Nacional, nós vamos encontrar o tratamento no artigo 15 do CTN. São apenas esses dois artigos que tratam diretamente do empréstimo compulsório. Eu trago aqui para vocês um conceito antes de avançarmos nesse exame. O que é o empréstimo compulsório? Um conceito e características. Tributo utilizado em situações imprevisíveis, trágicas, indesejadas e emergenciais. É esporádico, é eventual, não é permanente. É utilizado para possibilitar que o governo utilize esse tributo com a finalidade de capitanear recursos diante de uma situação de crise, ou seja, hipóteses permissivas. Cuidado, o que nós observamos ali no artigo 148 da Constituição Federal são hipóteses permissivas para a criação do empréstimo compulsório. Não é o fato gerador do empréstimo compulsório, cuidado com essa pegadinha. O fato gerador do empréstimo compulsório vai ser definido na lei complementar que o instituir. O que nós temos lá no artigo 148 e que nós iremos examinar aqui são as hipóteses que permitem a sua criação, as hipóteses permissivas, que são situações de crise. Primeiro ponto fundamental, quando você abre o artigo 148 da Constituição, você percebe que a competência é da União, exclusiva da União. Apenas a União pode instituir empréstimo compulsório. Eu já vi questionamentos que colocam quase tudo de modo correto no enunciado, mas trazem que quem está instituindo o empréstimo compulsório é o Estado. Está errado. Nem Estado, nem município, nem Distrito Federal podem instituir empréstimo compulsório.
Apenas a União tem essa permissão constitucional para a instituição, para a criação do empréstimo compulsório. Cuidado com isso, tá? Só a União. Quais são as hipóteses permissivas que vocês vão encontrar ali no artigo 148? Primeiro, guerra externa ou sua iminência. Presta bem atenção nisso daqui, tá? A guerra ela tem que ser externa. Não é uma guerra interna, não é uma guerra civil. Apenas a guerra externa ou sua iminência autoriza a criação do empréstimo compulsório. Qual que é o fundamento? Custear o material bélico e a atividade beligerante. É evidente, se o Brasil entrar numa situação de guerra, ele vai precisar de recursos financeiros. E se o Brasil não tiver condições imediatas para custear essa guerra, ele vai fazer frente do uso, ele vai se utilizar do empréstimo compulsório, ele vai arrecadar dos contribuintes por meio desse tributo para ter recursos para financiar esse material bélico, a atividade de guerra, tá certo? Mas lembre, é sempre uma guerra externa ou sua iminência, não é guerra interna. Uma outra possibilidade é a calamidade pública para canalizar recursos para a recuperação da área afetada, desgraça pública, flagelo, etc. Então, diante de uma situação dessa, de uma calamidade pública, imagine um tsunami, um terremoto, imagine uma desgraça pública que seja, o poder público vai precisar de recursos, se não houver, para recuperar essa área afetada, para recuperar essa área que passou por esse flagelo. Então é possível, sim. Levantou-se, inclusive, a hipótese de se criar empréstimo compulsório na época da pandemia, que foi uma situação de calamidade pública. Poderia ter sido criado empréstimo compulsório? Sim. Imagine que o poder público dissesse que precisava de recursos para fazer frente às despesas, os gastos com a pandemia, criação de hospitais, compra de vacinas, etc. Nesse caso, poderia sim ser criado um empréstimo compulsório de competência da União. Uma outra situação é o investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Esse investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, você tem que prestar atenção apenas num detalhe. Não pode ser interesse regional, cuidado com essa pegadinha. Não pode ser interesse regional. Tem que ser um investimento público de interesse nacional. Não importa qual seja esse investimento. Você pode pensar em inúmeras possibilidades aí que vier à sua cabeça. Eu vou citar aqui um exemplo. Imagine o seguinte, o Brasil está passando por um período de apagão. Vamos imaginar essa situação hipotética. O Brasil está passando por uma situação de apagão. Estamos com um problema de energia. E aí a solução seria a criação de hidroelétrica, tá? E não temos recursos financeiros para isso. Poderia ser criado, sim, o empréstimo compulsório para realizar esse investimento público, que seria urgente para sairmos dessa crise, desse apagão, e seria algo de interesse nacional e não apenas regional. Então, poderia sim, nessa hipótese, obtermos aí a criação do empréstimo compulsório. Agora, sempre por lei complementar, o instrumento normativo instituidor é lei complementar. Gente, isso daqui toda hora é cobrado. Concurso, OAB. A OAB gosta de cobrar essas questões que envolvem lei complementar. Presta bem atenção nisso. Empréstimo compulsório, nós falamos sobre isso na primeira aula. Empréstimo compulsório é criado, é instituído por lei complementar. Lei complementar. Nós vimos isso na primeira aula. Eu mostrei, inclusive, uma questão da OAB. Eu vou mostrar outra questão daqui a pouco sobre empréstimo compulsório. Vamos trabalhar uma questão hoje sobre empréstimo compulsório. Mas fique atento para isso. Fiquem atentos. Que o instrumento normativo instituidor aqui é a lei complementar. Não pode ser lei ordinária. Também não pode ser medida provisória, preste atenção. Porque a própria Constituição Federal, lá no artigo 62, diz que medida provisória, preste atenção, anota no caderno,
medida provisória não pode versar sobre matéria que seja exclusiva de lei complementar. Então, se a Constituição Federal diz que aquela matéria só pode ser criada por lei complementar, medida provisória não pode tratar dessa matéria, tá bom? Então, nem lei ordinária, nem medida provisória, nada, só lei complementar. Beleza? Vamos adiante. Como vocês podem já imaginar, uma vez que é um empréstimo, esse empréstimo é algo que futuramente deve ser devolvido. E aí o artigo 15, parágrafo único do Código Tributário, ele trata desse regramento. Ele diz o seguinte: a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições do seu resgate. Então, a lei complementar que criar o empréstimo compulsório, ela é quem vai fixar o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate. Então, se você me perguntar hoje, Ricardo, em quantas parcelas serão devolvidos os valores que eu paguei a título de empréstimo compulsório, eu não tenho como te responder, porque o artigo 15, parágrafo único do CTN, diz que a lei complementar que instituir é quem vai dizer isso. Qual o prazo e as condições de seu resgate. O que você precisa saber é que haverá a restituição desse empréstimo, tá bom? Princípio da anterioridade. Preste atenção aqui, olha. O empréstimo compulsório calamidade e guerra não respeita a anterioridade anual nem nonagesimal. Nós vamos estudar aqui esse princípio da anterioridade anual e nonagesimal. O que você precisa saber agora de imediato para esse tema de hoje é que o empréstimo compulsório, guerra e calamidade são cobrados de imediato. De imediato. Então, se foi criado hoje, já pode ser cobrado amanhã. Já está valendo para o dia seguinte, tá? Não respeita a anterioridade anual nem nonagesimal. Ricardo, que negócio é esse de anterioridade? Nós vamos ter uma aula para estudarmos o princípio da anterioridade. Agora eu só quero que você saiba que o empréstimo compulsório, calamidade e guerra são cobrados de imediato. Não respeitam o princípio da anterioridade, nem anual, nem nonagesimal. O empréstimo compulsório, que tem por fundamento o investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, respeita o princípio da anterioridade anual, nonagesimal. Presta bem atenção. Lembra que nós falamos de 3 hipóteses permissivas? Guerra, calamidade e investimento público. Guerra, calamidade e investimento público. Guerra e calamidade são cobrados de imediato. Não respeitam o princípio da anterioridade. Agora preste atenção. Investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional respeita o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Tá bom? Então cuidado quando você for responder uma questão que vier para você assim: empréstimo compulsório respeita o princípio da anterioridade? Depende. Qual empréstimo compulsório você está falando? O empréstimo compulsório guerra ou o empréstimo compulsório calamidade são cobrados de imediato. Agora, se for empréstimo compulsório investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, esse empréstimo compulsório respeita sim o princípio da anterioridade. Isso aqui também é muito exigido, isso daqui é muito cobrado. Então separa no seu caderno aí. Empréstimo compulsório, guerra, calamidade, cobrado de imediato. Empréstimo compulsório, investimento público, respeita o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Tá bom? Vamos nessa. Preste bem atenção aqui na questão do desvio de finalidade. Você precisa lembrar do artigo 148, parágrafo único da Constituição Federal. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, presta bem atenção. Se porventura o empréstimo compulsório foi instituído com o fundamento de financiar a guerra, com o fundamento de financiar a calamidade ou para financiar o investimento público, os valores devem ser empregados nesses setores. Você não pode pegar esse valor e investir em outras áreas. Então imagine que você arrecadou o valor do empréstimo compulsório e o poder público arrecadou os valores do empréstimo compulsório para financiar uma guerra, por exemplo. Ele não pode pegar esses valores e investir na educação.
O valor tem que ser destinado, ele é vinculado à despesa que fundamentou a sua criação. Se o fundamento da sua instituição foi a guerra, o valor tem que ser destinado para a guerra. Se o fundamento foi a calamidade, o valor tem que ser vinculado a essa questão da calamidade. E assim por diante, tá bom? Então não pode haver esse desvio de finalidade. E por fim, vamos trabalhar essa questão aqui do exame da OAB. Percebam, diante da calamidade pública decretada pela União, por força da pandemia da gripe 22XY, foi editada a Lei Ordinária Federal número XX 2022, de 1/5/2022, estabelecendo sua vigência e eficácia imediata, instituindo o empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias na área sanitária para enfrentamento da pandemia. Então vamos lá. Diante do cenário, a instituição e a cobrança do empréstimo compulsório, letra A, podem ser feitas por cumprir o requisito constitucional de ser voltado a atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Letra B, são válidas por atenderem ao princípio da legalidade tributária. Letra C, desrespeitam o princípio da anterioridade tributária 90º. Letra D, violou a exigência de ser vinculada mediante lei complementar. Vamos comentar aqui rapidamente. Lembra o seguinte, que foi que nós falamos? Empréstimo compulsório deve ser criado por lei complementar. E veja que a questão diz que foi criada por lei ordinária. O empréstimo compulsório foi criado por lei ordinária. Então isso daqui é inconstitucional. Letra D, violou a exigência de ser veiculada mediante lei complementar. Gente, tá certo, no entanto, tá certo aqui a parte que fala que a hipótese permissiva, calamidade pública, autoriza a criação? Sim, calamidade pública autoriza a criação. Esse ponto tá certo. Então você veja aqui que a questão dessa gripe, essa despesa extraordinária na área sanitária para o enfrentamento de uma pandemia, é uma calamidade pública, então seria uma hipótese permissiva. Aqui fala do princípio da legalidade tributária, mas na verdade não há uma ofensa exatamente ao princípio da legalidade, porque foi criado por lei. A ofensa aqui é que foi criado por lei ordinária, mas deveria ter sido criado por lei complementar. Com relação da anterioridade, nós falamos anteriormente, lembra? Guerra e calamidade podem ser cobrados de imediato. Então não há nenhum desrespeito aqui ao princípio da anterioridade. Lembra? Guerra e calamidade não precisam respeitar o princípio da anterioridade. Guerra e calamidade são cobrados de imediato esse empréstimo compulsório. Então o problema da questão, na verdade, foi só esse aqui, ó. O tributo, no caso o empréstimo compulsório, foi criado por lei complementar, foi criado por lei ordinária, mas deveria ter sido criado por lei complementar. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Curta, comente, compartilhe. Seu engajamento ele é muito importante. Até o nosso próximo encontro, em que eu vou continuar examinando as espécies de tributos.